Olá, esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso e recomendo otimizações nas matrizes de bordados desenvolvidas pelos nossos alunos lá da eBordados Academy. Eu sou o Gixson de Oliveira, certificado em qualidade de programação de bordados pela Wilcom e também pela Barudan. Bom, vamos lá então, Kathleen, analisar aqui a sua matriz de bordado para ver o que eu consigo recomendar para melhorar a qualidade do seu bordado, tá? Então vamos lá. Eu estou com esse desenho que você me mandou aqui, é um desenho da Igreja Católica, né? E ele está bem grande, né? Ele está com 12 por 16 centímetros de altura. Dado a esse tamanho, ele fica realmente com uma quantidade de pontos. Aqui está com 35 mil pontos. Haja vista que é um desenho com uma densidade padrão, não tem uma densidade leve, porque a característica do desenho, da maneira que você criou, ele pressupõe essa finalidade aqui de um desenho convencional, com carga de pontos convencional, nada de desenho levinho, né? Mas também não pode ser pesado, porque senão repuxa demais o tecido e acaba desencaixando os contornos, tá? Então o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é analisar o desenho, a estrutura de programação que você criou para fazer esse bordado aqui. Então para isso eu vou dar aqui um comando 0 no teclado, para ele afastar, que é o que a gente chama de zoom para caber, né? Ele vai dar um zoom total no desenho, fazendo com que ele fique exposto todo ele na minha tela. E agora eu vou usar aqui a ferramenta Shift R, que é o redesenhar devagar, que ele vai simular a programação do bordado aqui no software Wilcom Embroidery Studio, para mim tomar conhecimento então de como é que você fez a programação, a quantidade de objetos que você criou, qual é a ordem dos objetos, qual o tipo de ponto suporte que você utilizou, qual o ângulo, quais os efeitos. Eu já vi que você trabalhou um degradê aqui, beleza, fez ali a cor 1, cor 2. Vou esperar acontecer o bordado, vou acelerar um pouco mais para não demorar tanto aqui na tela, que a gente quer só fazer uma visão geral do que vai acontecer na máquina de bordar, caso bordássemos ele do jeito que ele está aqui, tomando então conhecimento para eu começar a sugerir possíveis melhorias, tá? Ou não necessariamente melhorias para melhorar a qualidade visual do desenho que está na tela, mas sim da qualidade visual do bordado depois de realizado lá na máquina, porque é o que mais faz com que as pessoas sofram com relação à qualidade do bordado, não é na tela do computador, normalmente é resultado de bordados ruins na máquina, ou seja, depois que borda, o bordado fica ruim. É o que a gente mais vê por aí no mercado, tá? Então aqui ele já está fazendo essa parte aqui, uma das últimas cores em vermelho. Eu já anotei aqui o que eu posso estar recomendando para você. Fez os contorninhos. Beleza, e agora finalizou. Bom, a primeira coisa aqui que eu percebi que você não fez, tá, Kathleen? É aquele ponto suporte geral. E eu recomendo muito que você faça, porque é um desenho com uma carga de pontos considerável. Não estou dizendo que é desnecessária, mas é uma carga de pontos considerável. Dependendo do material que você for bordar, o tecido ele vai se movimentar, porque é uma característica, é uma naturalidade mesmo do caso, né, do bordado computadorizado. É isso que acontece. Enquanto a máquina borda, o tecido está se movimentando. E a gente tem que compensar isso de alguma forma para que o desenho não desencaixe. Principalmente esse desenho, que a gente tem alguns contornos, inclusive bem levinhos aqui, que é o contorno em corrido simples, né? E ele tem grande capacidade de desencaixar do preenchimento. Na verdade, o contorno ele faz, por sua vez, na posição certa. O que faz desencaixar o contorno do preenchimento é o preenchimento que, por sua vez, quando bordado, faz com que a máquina exerça uma força por sobre o tecido. O tecido, nesse caso, encolhe no sentido perpendicular ao ângulo do ponto, fazendo com que o preenchimento fique menor do que o que deveria. E aí acontece o quê? O contorno, por sua vez, faz no lugar certo, só que aí o preenchimento fez, mas ficou encolhido. Então dá aquele buraco mais ou menos assim na máquina, né? Visualmente é isso aqui que acontece, tá vendo? Esse buraquinho aqui entre o contorno e o preenchimento. E isso muitas vezes se dá pelo simples fato de não trabalharmos bem. Dois fatores: ponto suporte, que não é o seu caso, você trabalhou um ponto suporte legal, ou compensação de repuxo, que é uma propriedade aqui que a gente coloca para poder compensar o repuxo do tecido. Você colocou valores altos, dá para trabalhar um valor um pouco mais alto em áreas mais densas, a gente vai falar sobre isso já já, mas o que eu recomendaria no caso desse desenho aqui, Kathleen, seria fazer um ponto suporte extra. O que você trabalhou está ótimo, tá? Ele está muito bom, só que eu não vejo ele como suficiente para esse desenho, já que ele tem uma carga de pontos muito alta. Então o que eu recomendo fazer? Literalmente uma área
E aí eu vou usar, por exemplo, a ferramenta digitalizar, deixa eu ver aqui qual que eu vou usar. Eu vou usar a ferramenta coluna B? Não, eu vou usar a curva complexa. Vou usar a curva complexa e eu vou fazer uma área envolvendo todo o desenho, tá? Vai ser uma área bem simples aqui. Deixa eu programar essa areazinha aqui. Eu posso fazer duas áreas, tá? Eu posso fazer uma aqui embaixo e depois outra lá em cima, para não ter que fazer um objeto por baixo desse mastro aqui. Então vou fazer dois objetos. Vou fazer, na verdade, esse aqui. E aí você tendo essa orientação, você pode configurar o mesmo objeto lá para a parte de cima do desenho. Então aqui eu estou fazendo um desenho, olha, pegando a silhueta do desenho, ou seja, a parte externa. Nesse de baixo aqui eu não vou precisar fazer não, vou fazer só na parte maior, que é a área onde concentra mais quantidade de pontos tatame, tá? E aí você está vendo que eu estou dando um descontozinho, tá vendo? Eu estou passando coisa de milímetrozinho de distância só da borda, só para dar uma certa segurança. E aí fiz uma silhueta de todo o desenho, né, considerando a Bíblia e mais o animal ali, né? Vou dar Enter e vou finalizar carregando com Enter toda a vida. E agora eu vou trabalhar esse ponto aqui para que ele seja uma cópia, né, um ponto de suporte extra, vamos dizer assim. Tá? Porque o ponto de suporte tradicional, por objeto, você já trabalhou, mas eu não gosto de trabalhar apenas com esses pontos de suporte tradicional para fazer um bordado com uma carga de pontos tão grande quanto essa. Então eu vou colocar aqui azul para a gente conseguir enxergar. Esse objeto, eu trabalho ele com um tipo de ponto tatame, que é esse daqui. O enchimento, a gente vai trabalhar com espaçamento de 4.0, ou seja, ele vai ficar com espaçamento bem alto, tá? Que é basicamente isso aqui mesmo. E além disso, eu vou trabalhar um ponto de suporte nele, ou seja, eu vou trabalhar com a densidade do ponto tatame em 4 milímetros de comprimento, tá? De espaçamento e 4 milímetros de comprimento. E além disso, eu vou ativar um ponto de suporte nele também, pode ser um ponto de suporte simples, tatame, tá? Acompanhando a gravura, ou seja, para ele fazer no sentido contrário. Então a gente teria essa primeira estrutura sendo bordada primeiro, tá? E a gente pode fazer até um trabalho aqui para tentar melhorar a quantidade de passada de linhas aqui por trás, mudando o ponto inicial e final do objeto, para a gente não ter tantas linhas aqui atrás, apesar de que essas linhas não aparecerão no bordado, porque o bordado tem uma densidade alta, né? Mas para ele não ficar muito igual estava aqui um monte de costura na mesma posição, a gente bota aqui uma posição de início e final do bordado diferente, para ele distribuir esses pontos, tá? O importante é que ele tenha essa trama aqui, tá? Ele seja uma grade, onde você vai colocar o tatame com esse espaçamento mais alto, de 4.0, e coloca um ponto de suporte que, por sua vez, também tem um espaçamento alto. Você até pode trabalhar aqui um espaçamento um pouco menor, talvez de 3, para ficar com a trama ainda mais fechadinha, para ele dar ainda mais estrutura para o seu bordado, que aí ele vai ficar com um espaçamento de 3 com comprimento de 4 no ponto tatame e um ponto de suporte também com espaçamento de 3 com comprimento de 4, que é naturalmente o padrão do ponto de suporte aqui no Wilcon, tá? E aí, feito isso, você vai colocar esse objeto como sendo a primeira cor. E aí pouco vai importar qual é a cor que você vai realizar desse objeto, tá? Porque ele vai ficar escondido, tá vendo? Então ele vai servir justamente para poder estabelecer uma base, estruturar o tecido, para depois você vir bordando cada um dos elementos. Ou seja, ele vai bordar primeiro essa base, e na sequência ele vai bordar, por exemplo, a cor 2, depois ele vai bordar a cor 3, e aí ele vai realizando cada uma das cores por cima dessa base. Que, claro, no meu exemplo aqui ela está azul, mas eu recomendaria você trabalhar com cores fortes presentes no desenho, né? Então poderia ser branco, por exemplo, né? Não é uma cor forte, mas é uma área onde a gente tem aqui bastante representatividade nessa cor branca em cima da lãzinha aqui do animalzinho, né? Do carneirinho, né? Então seria exatamente isso. Colocaria, pode ser azul, pode ser laranja. Laranja também tem uma representação boa aqui na Bíblia, o marrom. Mas eu faria de branco porque caso viesse mostrar, vamos dizer assim, por entre os pontos do carneirinho, não sei se é o caso, porque o pontinho dele está bem fechado, 0.40, né? Mas como é branco, né, então contrasta bastante se a gente colocar uma cor muito forte aqui, igual azul, por exemplo. Na hora de bordar o branco, um pontinho ou outro da linha azul pode aparecer por entre os pontos da linha branca, porque ela é muito clarinha comparada ao fundo. Então, você pode bordar esse primeiro objeto na cor branca ou até mesmo na cor laranja, aí vai depender. Mas aqui eu faria na cor 12, que é exatamente a próxima cor que a gente tem, que aí não repetiria cor à toa, né? Então, seria basicamente isso. E claro, aí você poderia fazer também essa mesma estrutura que eu fiz aqui, desenhando para esse objeto. Então, você poderia, por exemplo, criar esse mesmo objeto aqui em cima,
usando inclusive a mesma ferramenta aqui, é curva complexa, ou pode ser também enchimento complexo, tá? Não tem problema aqui não. Vai dar o mesmo efeito que a gente quer. Ó. Então vou desenhar aqui uma partezinha aqui também, estruturando, criando uma estrutura para esse objeto de cima. Da mesma forma que o de baixo, eu também não vou precisar fazer a parte do mastro ali. E aí, é claro, você precisa se preocupar em fazer ele contornando aqui a silhueta do desenho. Eu não gosto de invadir muito o limite ali, para não acontecer dessa estrutura ficar por fora dos pontos, tá? Porque a grande carga de pontos ainda vai acontecer quando realizar o tatame. Então eu não gosto de ir até no limite não, porque pode acontecer dele ficar aparecendo por fora ali do tatame. Então eu dou uma margenzinha de segurança, tá? Porque como ele é apenas uma estrutura de ponto suporte, um ponto suporte extra, ele pode ser feito dessa forma. Aqui eu vou copiar a propriedade desse primeiro objeto que a gente fez, está aqui embaixo. Então eu vou copiar a propriedade dele aqui, fazer propriedades atuais. Vou selecionar esse último objeto e vou clicar de novo em aplicar propriedades atuais para que ele copie as propriedades do objeto anterior, para que eu tenha já de maneira imediata aqui as mesmas propriedades de pontos que eu usei no objeto anterior aplicadas nesse aqui. Aí me garante tempo, não faz com que eu tenha que colocar manualmente. E aí a ordem da cor pode ser bordado também na primeira cor aqui, junto com o primeiro objeto. Então ele pode fazer esse objeto aqui primeiro, essa estrutura primeiro, e depois o segundo objeto, também que é um ponto suporte extra ali, feito manualmente, para depois ele vir bordando os demais objetos que serão as cores dos objetos que irão compor o bordado propriamente dito. Tá? Então a primeira recomendação seria essa, você fazer essa estrutura para melhorar e garantir que o desenho não vai repuxar tanto o tecido a ponto de desencaixar os preenchimentos e até mesmo o contorno do preenchimento. Beleza? Então toma nota aí, faça essas alterações se você julgar necessárias, borda, que aí você vai ver a diferença depois realmente que bordar. Aqui na tela do computador nada mudou, muita gente estiver inclusive vendo esse vídeo pode achar que isso é irrelevante porque não mudou nada, aumentou a quantidade de pontos, mas na máquina sim vai dar diferença, tá? Principalmente se você trabalhar com tecido aí, eu não quiser exagerar na quantidade de entretela, que inclusive é uma coisa que é uma prática que eu não recomendo, exagerar na quantidade de entretela para travar o tecido corretamente, para poder o bordado não desencaixar, não é uma coisa que vai resolver o problema, aumentar a quantidade de vias. É claro que eu recomendo usar uma entretela só, desde que a gramatura da entretela seja o suficiente para travar o tecido, mas isso não é um fator isolado, isso sozinho não resolve o problema. Tem que trabalhar também isso na programação do bordado em si. Uma última recomendação aqui que eu tenho para te fazer eu percebo que o desenho ele tem aproximadamente aí 8 cores individuais: amarelo, laranja, vermelho, preto, branco e esse tom de lilás aqui aproximadamente. Então ele tem aí em torno de 6 cores aproximadamente, né? E eu percebo que aqui na lista de cor objeto a gente está com 20 repetições, né? 20 trocas de cores. Isso é ruim, porque na hora de bordar você vai ter que, se for uma máquina de uma agulha só, que é a máquina de monoagulha que a gente chama, você vai ter que trocar a cor 20 vezes, sendo que você tem apenas 6 cores diferentes, né, aproximadamente nesse desenho. Então você vai trocar muitas cores sem necessidade, tá? Sendo que se você bordasse tudo que é laranja de uma só vez, te pouparia tempo. Eu não estou dizendo que dá para fazer isso em todos os desenhos de maneira absoluta, igual eu estou dizendo aqui, tá? Não é tão simples assim, eu entendo. Igual, por exemplo, esse objeto laranja que vai por cima da ovelhinha aqui, é importante que ele seja bordado por cima, porque não é saudável, nesse caso, fazer um buraquinho vazando o pelo aqui da ovelhinha para fazer esse bastão, para fazer esse mastro. Então é importante bordá-la inteira por baixo e fazer o ponto cheio do mastro por cima, porque ele é estreito, né? Vazar, não, de fato, definitivamente não ficaria bom. Então, nesses casos, teria que sim que repetir as cores, não tem jeito, né? Porque você borda no primeiro momento laranja, borda por baixo da ovelhinha, depois borda o branco, e em algum momento você vai ter que colocar o laranja para repetir e bordar por cima, porque não tem como negociar nesse caso. Mas, de 20 cores, daria para reduzir aí, possivelmente aí, uns 40%, 50% da quantidade de repetições. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, essa cor lilás aqui, ó, é um exemplo, por exemplo, foi ótimo, né? Mas é isso. Esse lilás aqui, por exemplo, ele aparece em 2 ocasiões aqui muito próximas. Então o que você poderia fazer? Colocar esse camarada aqui para bordar junto com esse, né? E claro, se você precisar ajustar o desenho, não foi o caso aqui, mas precisasse ajustar os objetos para que isso fosse possível, para não ficar também o desenho mal feito, você poderia fazer isso com todos os objetos, para tentar descobrir uma forma de repetir as cores, bordar as cores na sequência para você não ter que ficar trocando a linha na máquina. Olha a quantidade de vezes que o mesmo laranja aparece. Talvez daria para fazer em 2 repetições, ou seja, repetir o laranja 2 vezes
e não 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes como está aqui. Então daria sim para retrabalhar o desenho, pensar, estudar, modificar os objetos. A melhor forma de fazer isso, depois que já está programado igual está aqui para editar, é arrastar e ver qual o defeito que vai acontecer para você ir corrigindo. Tá? Mas é uma recomendação, não estou dizendo que está errado, mas é uma dica aí para você melhorar a qualidade desse bordado aqui. Beleza? Então é isso aí, um abraço, tchau, tchau. Nessa aula eu utilizei o melhor software de programação de bordados do mundo, que é o Wilcon Embroidery Studio. E se você ficou interessado em aprender mais sobre programação de bordados, vai lá no site da eBordados e coloca o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do nosso curso de programação de bordados, o Wilcon Experience. E para você assistir mais vídeos como esse, é importante você se inscrever no canal da eBordados e também ativar o sininho para sempre que eu publicar um vídeo novo, você ser notificado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!